Oi gente, aqui é Paula Pires e nesse vídeo eu vou falar sobre uma coisa que as pessoas me perguntam muito, tá? O que é um signo que está em domicílio, em exaltação e em queda e exílio, tá? Vamos falar primeiro sobre os pontos positivos. Então, quando o signo está em domicílio em primeiro lugar, é o mais fácil de entender. Quando você tem um astro em domicílio, que é o mais fácil. Exemplo, uma pessoa que tenha Marte em Áries está em domicílio. Por quê? Porque qual é o regente de Áries? Marte. Quando Vênus vai estar em domicílio? Quando ele estiver em Touro ou Libra. Quando Câncer vai estar em domicílio? Quando você tiver a Lua em Câncer, né? Quando o Sol vai estar em domicílio? Quando ele estiver no signo de Leão, porque Sol rege Leão e Marte rege Áries. Quando Plutão vai estar em domicílio? Quando ele estiver em Escorpião. Quando Netuno vai estar em domicílio? Quando ele estiver em Peixes. Quando Mercúrio vai estar em domicílio? Quando ele estiver em Virgem ou Gêmeos. Então, ou seja, sempre a ordem, né, vai ser aquele signo que é o signo que é regido por aquele planeta. Então, como Áries é o regente Marte em Áries é um bom posicionamento. Os signos domiciliados, ou seja, que estão no seu próprio astro regente, eles funcionam bem. Então, por que é bom, por exemplo, ter um Marte em Áries? Porque é uma pessoa que vai atrás, que combate, que tem iniciativa, que é uma coisa necessária e que tem a ver com a energia de Marte. Por que ter Mercúrio em Virgem ou em Gêmeos, que eles dividem, né? Mercúrio ele rege dois signos ao mesmo tempo, é bom e está em domicílio. Porque Mercúrio é um planeta que tem a ver com inteligência. Então, se você tem Mercúrio em Virgem ou Gêmeos, a sua inteligência fica privilegiada, combina, né? Porque tem a ver justamente com aquela energia, tá? Então, a gente tem que estar sempre atento no que é um domicílio, né? Por exemplo, você ter em exílio é o contrário, né? Então, por exemplo, o domicílio do Sol, né? Se for considerar o melhor lugar para o melhor signo para se ser, teoricamente, seria Leão, porque você, quando você fala seu signo, você está dizendo onde estava o Sol no momento do seu nascimento. Então, se o Sol está em domicílio em Leão, qual é o exílio? O signo oposto de Leão. Então, um lugar que não vai ser bom você ter o Sol é o Sol em Aquário, tá? Então, teoricamente, o Sol em Aquário está em exílio. E assim por consequência, tá? Então, Virgem é um posicionamento que é muito bom ter o Mercúrio, porque é o regente. Então, quais são os signos que não são bons, né? Se você for pensar no oposto de Virgem, Peixes. O Mercúrio em Peixes, ele está exilado, assim como o Mercúrio em Sagitário, porque Mercúrio rege Virgem e Gêmeos, tá? Então, sempre o domicílio é aquilo que você tem que está exatamente no regente, tá? E aquilo que você tem que está no oposto do regente está em exílio, tá? Então, por exemplo, um Saturno em Capricórnio, ele está em domicílio, ótimo, a pessoa vai ser super responsável, super certinha. Um Saturno em Câncer já está em exílio, ou seja, não combina ter tanto Saturno em Câncer. Então, os signos domiciliados, eles são sempre preferíveis. É bom você ter um signo, por isso que tem algumas pessoas que falam, mas eu não gosto de ter lua em Câncer. Tem muita gente que chega aqui, porque eu não gosto que eu tenha lua em Câncer, porque a lua em Câncer e que não sei o que, começa a reclamar. Fala, gente, lua em Câncer é domicílio. A princípio é bom ter a lua em Câncer, tá? Depende, lógico, se tiver 9 pontos de água, você vai ficar muito sensível, tem que ver todo o contexto. Mas a princípio, os posicionamentos domiciliados do mapa são favoráveis. Agora vamos falar do segundo ponto positivo, a exaltação. O que é a exaltação? Exaltação, pensa assim, uma coisa é você dormir na sua cama, a gente gosta de dormir na nossa cama, correto? Outra coisa é você ir dormir numa cama que você nunca dormiu, na casa de um amigo que pediu pra você ir lá e tal, e aquilo não vai combinar tanto, a cama já não é a sua cama, então aquilo já não se encaixa tanto com você. E o que é a cama que combina com você? Uma que você já vai na casa de um amigo que já conhece e que já separou aquele quarto que combina. Então, esses são os posicionamentos de exaltação. Então, o que é uma exaltação? Exaltação é o, digamos assim, depois do domicílio ou junto com o domicílio, aí vai depender de cada caso, vem do mapa, o melhor lugar para se ter um astro. Então, qual, por exemplo, é o domicílio da Lua? Câncer, exaltação, Touro. Melhor posicionamento para se ter a Lua, Touro. Por quê? Touro, porque Touro é um signo que dá estabilidade e a Lua é o emocional. Por mais que as coisas estejam, tá tudo pegando fogo, a pessoa com o Touro vai falar, tá, ok. Mas
calma aí, eu vou respirar porque eu vou conseguir. Então, por isso é positivo. Então, a exaltação, né, ela vem justamente de um lugar onde é confortável e onde é positivo se ter aquele astro, tá? Vou falar sobre cada uma das exaltações para vocês aqui. Exaltação do Sol, Áries. Lua, como eu já disse, a exaltação dela é Touro. Mercúrio, signo de Aquário. Vênus, o signo de Peixes. Por que Vênus em Peixes é uma exaltação? Porque é um signo muito amoroso e Vênus tem a ver com amor. Então, uma pessoa com Vênus em Peixes, ela é o puro amor, né? Aquilo combina, como eu disse, é aquela cama que combina. Marte, exaltação no signo de Capricórnio, porque a pessoa vai ter uma energia muito responsável, muito focada, né, para ir atrás daquilo que importa, que tem a ver com a energia de Marte. Júpiter, a exaltação é em Câncer, né, porque é uma pessoa que vai ter um cuidado muito grande com os estudos afins, vai ter uma prudência também ao mesmo tempo que vai para as aventuras e com a espiritualidade. E Saturno, a exaltação está no signo de Libra. Agora vamos falar da queda. O que significa estar em queda? Então, o que significa ter um posicionamento que está em queda? É estar aquele posicionamento que é o oposto da exaltação, né? Enquanto a exaltação é o melhor lugar, aquilo combina, aquilo vai fluir bem, ter um signo naquele astro, já a queda não vai ser legal ter aquilo naquele astro. Agora também não precisa se apavorar. Nossa, meu Deus, eu tenho Mercúrio posicionado no signo de Leão, né, que é justamente o oposto da exaltação. Para você saber quais são os que estão em queda, basta você ver o signo oposto ao que eu falei dos que estão em exaltação. Ou seja, exaltação do Sol, Áries, queda do Sol, Libra. Então, teoricamente, para a astrologia, ter o Sol em Libra pode minar um pouco a energia da pessoa, talvez por isso dê um pouco a indecisão, às vezes sem tanta firmeza para algumas coisas, porque diminui um pouco o potencial. Lua, melhor lugar para se ter, como eu já disse, exaltação Touro e domicílio Câncer. Qual é a queda da Lua? Escorpião, que é o signo oposto a Touro. Então, sempre que você sabe, como eu disse, a exaltação, é só você saber o signo oposto, aquele que é o exaltado, que você já sabe qual é a queda. Então, Sol em Áries, exaltação. Sol em Libra, queda. Lua em Touro, exaltação. Lua em Escorpião, queda. Mercúrio em Aquário, exaltação. Mercúrio em Leão, queda. Então, assim, o Mercúrio em Leão, a pessoa às vezes vai ficar muito irracível para colocar suas ideias e aí vai ter dificuldade porque vai querer se impor demais, vai ficar irritada quando alguém não concorda com ela, por isso acaba não sendo positivo. Vênus em exaltação, Peixes. Vênus em queda, Virgem. Por que não é bom ter Vênus em Virgem? Porque Virgem é um signo muito analítico, muito focado na razão, e o amor não necessariamente está focado em razão o tempo inteiro. O amor muitas vezes não tem uma razão, você ama alguém porque você ama, né? E a pessoa com Vênus em Virgem, ela vai ficar vendo muito defeito, vai ficar analisando tudo para de uma certa maneira só depois disso, então essa pessoa merece o meu amor, ou vai ficar sempre caçando defeitos. Lembrando sempre que tem que se ver todo o contexto do mapa. Às vezes uma pessoa pode ter Vênus em Virgem, mas ela tem um Vênus com 3 sextios, com 3 trígonos, e é uma pessoa super ultra amorosa, e nem é assim como Vênus em Virgem traz no sentido de sombra, tá? Então a gente tem que analisar sempre o contexto todo do mapa. Então não fiquem apavorados se vocês verem que o posicionamento que eu tô falando que vocês têm de algum astro está em queda ou em exílio, tá? Marte, exaltação, Capricórnio, queda, signo de Câncer. Então não é bom ter Marte em Câncer. A pessoa vai ficar meio, será que eu vou, será que eu não vou? Vai ficar muito sensível numa área que tem que ir pra cima e pronto. Júpiter, exaltação, Câncer, lugar ruim para se ter, né? Ou seja, queda, Capricórnio. Saturno, exaltação, Libra, queda, signo de Áries, tá? Porque às vezes a pessoa, naquele momento que ela vai ter que ter um pouco mais de pausa, de responsabilidade com Áries, ela vai ficar toda, digamos assim, irracível e não pode pôr os pés pelas mãos. E agora vamos falar do exílio. O exílio eu já dei uma prévia no começo, né? O exílio, os signos exilados, são aqueles posicionamentos onde você tá no oposto do que seria o domicílio, né? Então vamos um por um. Sol, melhor lugar para se ter o Sol, né? Leoninos não vão ficar mais metidos do que já são, hein? Melhor lugar para se ter o Sol, que é o signo, né? Leão, signo oposto a Leão, Aquário. Então, teoricamente, também os aquarianos não vão ficar tristes, mas está exilado, as pessoas que nascem com o signo de Aquário, o Sol deles está exilado porque está no signo oposto ao regente, né? Ou seja, o Sol rege Leão. Lua, melhor lugar que a gente considera, domicílio, né? Que é o que combina mais
porque é o regente. Câncer, né? Qual é o oposto de Câncer? Capricórnio, então não é considerado bom ter a lua em Capricórnio. A pessoa muitas vezes vai ficar racionalizando coisas que ela também teria que sentir, pode ficar um pouco fria, às vezes não conseguir lidar tão bem com as suas emoções. Mercúrio, qual o melhor lugar para se ter? Que é o domicílio, né? Virgem ou Gêmeos, opostos? Peixes e Sagitário, então a gente considera que eles estão exilados, então não é bom ter Mercúrio nem em Peixes nem em Sagitário. Eu particularmente acho que é mais delicado o posicionamento de Peixes, tá? De Sagitário nem tanto. Sagitário que pode pegar um pouco é que a pessoa realmente fica às vezes direta demais e pode faltar um pouco de tato, mas em Peixes a pessoa às vezes fica um pouco confusa, não consegue pensar de uma forma tão racional, mas a gente tem que ver se existem agravantes, se esse Mercúrio tem quadratura, se ele está retrógrado ou se ele está bem aspectado, que vai equilibrar isso. Lembrando sempre que o mapa você tem que ver como um todo. Vênus, os domicílios então, né, regentes naturais, né, Touro e Libra, né? Touro é regido por Vênus e Libra também. Eles dividem assim como o Mercúrio é dividido por Virgem e Gêmeos, né? A gente tem que dividir, eu digo a gente porque eu sou virginiana, né? A gente divide com Gêmeos e os librianos e taurinos dividem também Vênus, que o astro rege 2 signos. Então o Vênus, quando ele está no signo de Touro ou Libra, ele está em domicílio. E quando ele está no signo de Áries ou de Escorpião, ele está em exílio. A pessoa talvez fique intensa demais quando ela tem um Vênus em Áries ou um Vênus em Escorpião e acabe colocando os pés pelas mãos na área amorosa, que poderia ser uma área que teria que ser um pouco mais equilibrada também. A pessoa às vezes mete os pés pelas mãos nos assuntos amorosos quando ela tem Vênus em Escorpião e Vênus em Áries. Mas quem tem Vênus em Escorpião ou Vênus em Áries também não precisa bater a cabeça na parede, né? Calma, tem que ver se tem outras coisas no mapa que podem te ajudar a não ficar tão intempestiva nos assuntos amorosos. Marte, ele rege o signo de Áries e aí o exílio seria em Libra, né? Então o Marte em Libra, a pessoa pode ficar um pouco indecisa e não ter a iniciativa que teria que ter para ir atrás das coisas. Júpiter, ele rege Sagitário, né? E aí o exílio seria o signo então de Gêmeos. A pessoa que tem Júpiter em Gêmeos pode ficar um pouquinho dispersa, sem foco, às vezes não conseguir ter tanto foco quanto gostaria. Saturno rege Capricórnio e o oposto, então, como eu já disse até anteriormente, o exílio seria Câncer. Então, as pessoas que têm Saturno em Câncer, elas são mais desfavorecidas no sentido da vibração do Saturno na vida delas. Mas você não precisa ficar apavorado com isso, tá? Eu, por exemplo, tenho um Saturno em Câncer e não estou deixando de ter responsabilidades na minha vida, até mesmo porque eu tenho 7 pontos de terra e sou uma virginiana com o segundo decanato, que é o decanato de Saturno. Então, você tem que observar sempre o mapa como um todo. Vamos supor, uma pessoa tem a lua em Escorpião, mas ela tem toda a lua bem aspectada, um monte de trígonos, tem bastante terra, ela acaba segurando a onda da lua em Escorpião. Agora você pega uma pessoa que tem a lua em Escorpião, aí essa lua faz 5 oposições, tem um Marte fazendo uma oposição com Vênus, tem água demais, tem mais coisa em Escorpião, aí a coisa começa a ficar complicada, aí sim a gente começa a ver um potencial maior para essa lua afetar negativamente. Sempre no mapa, você tem que ver uma coisa e em seguida olhar todo o resto do mapa e ver como aquela coisa dialoga com todo o resto. Se você for falar só baseado em uma coisa, a chance de você errar é gigante, porque você tá vendo, como eu gosto de dizer, a ponta esquerda da unha do elefante, e o elefante é gigante, ok? Eu adorei fazer esse vídeo, acho ele super importante e as pessoas que entendem esses posicionamentos, né, de signos domiciliados, signos exilados e dos signos em queda e exaltação, conseguem ter uma boa noção de astrologia, ajuda bastante a entender esse tema. Ele é complexo, é difícil decorar tudo logo de cara, mas vocês podem assistir o vídeo novamente. É isso.